Bom dia, gente, tudo bem? Hoje, quarta-feira, nós teremos aula de ciências e aula de arte, mas antes vamos fazer a nossa oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nós vamos começar hoje falando sobre poluição sonora. Abra um livro na página 214, módulo 3, página 214. Poluição sonora, eu já iniciei esse assunto lá quando a gente falou sobre som. Eu falei sobre sons agradáveis e sons desagradáveis. Quando nós falamos em poluição sonora, a gente vai lembrar os sons desagradáveis, são aqueles sons os quais a gente escuta e ele não nos faz tão bem quanto um outro som, um exemplo, por exemplo, o canto de um pássaro, que é agradável, o barulho da água do mar, também é agradável, o barulho da chuva, quando não é uma chuva forte, claro, porque quando já é uma chuva forte, nós acabamos ficando com medo daquela chuva tão forte. Então, por conta do medo, faz com que aquele som se torne para a gente desagradável quando a chuva é forte, mas é a questão somente do nosso medo. O som em si da chuva não é desagradável como outros sons. Agora vamos para o som de um trovão. Aí já nos causa medo também, acaba sendo desagradável para nós. Então vamos começar aqui falando sobre carros de som. Vamos falar sobre exemplos de poluição sonora. O que é poluição sonora? Vamos ver aqui alguns exemplos. Carros de som, obras de construção, tráfego intenso de veículos, boates, bares, sirenes de ambulância, de polícia, televisor e aparelhos de som em alto volume e fones de ouvido. Então, tudo isso se torna uma poluição sonora. Vamos imaginar que o carro de som, volume bem alto, vai ser prejudicial para a gente, acaba nos prejudicando. Obras de construção, vamos imaginar alguém da vizinhança começa uma construção, toda hora aquelas batedeiras, batem tudo, então acaba sendo o que? Desagradável, poluição sonora, tudo aquilo que faz mal para a nossa audição e que é desagradável. Tráfego intenso de veículos, uma pessoa, por exemplo, que mora em uma avenida, próxima a uma avenida, quando passa muitos veículos, é uma poluição sonora. Por exemplo, eu moro em uma avenida, mas ela não é tão movimentada assim. Porém, eu acho que algumas vezes, quando eu estou gravando o vídeo para vocês, passa algumas motos em alta velocidade e isso é poluição sonora, isso é prejudicial. Então não para mim, apenas para mim que estou gravando, mas se vocês escutarem, acaba sendo também poluição sonora novamente. Teve um dia que eu gravei um vídeo, um exemplo também, um dia eu gravei um vídeo e ficou uma música, eu coloquei uma música, só que a música, o volume do som da música, eu coloquei alto assim. E teve uma aluna, uma colega de vocês, que veio dizer que não dava para ouvir o que eu estava falando exatamente por conta dessa música que eu coloquei no vídeo. Então eu fui lá, retirei, baixei o volume da música e melhorou. Poluição sonora também, um exemplo. Olha eu provocando poluição sonora nos vídeos de vocês. Mas não foi intencional. Então, o tráfego intenso de veículos, são vários veículos passando em um mesmo momento, isso é ruim. Vamos imaginar alguém que mora próximo ao aeroporto, por exemplo. É poluição sonora? Também. Aí, sirenes de ambulância e de polícia, tanto de ambulâncias de hospitais quanto de polícia. Televisor e aparelhos de som em alto volume. Então, televisor, aparelho de som em alto volume é poluição sonora.
E fones de ouvidos. E vem para os nossos fones de ouvidos, gente. Porque, infelizmente, a maioria das pessoas, elas não sabem usar um fone de ouvido de uma forma correta, adequada. Isso acaba sendo prejudicial. Então, não podemos colocar o fone de ouvido em volume máximo, por exemplo, porque aquilo vai prejudicar a nossa audição no futuro. Som em excesso pode causar danos à saúde das pessoas, caracterizando a chamada poluição sonora. Invisível, poluição sonora. Aqui eu coloquei que ela é invisível, então poluição sonora, ela é invisível. A gente não consegue ver o som, mas a gente consegue perceber. Apesar dela ser invisível, ela é prejudicial para a nossa saúde. Excesso de sono também causa problemas cardíacos. Olha só outros problemas, além de causar problemas na nossa audição. Olha só a poluição sonora. Não sei se deu para vocês ouvirem agora no vídeo, mas enquanto eu estava falando aqui com vocês, passou uma moto em alta velocidade. Então, excesso de sono também causa problemas cardíacos, que são problemas no coração, distúrbios do sono, ou seja, falta de sono, não conseguem dormir, dificuldade de aprendizagem, não tem facilidade para aprender, principalmente em crianças. Aí vem o estresse, dor de cabeça, tonturas e irritabilidade. Tudo isso, gente, a poluição sonora causa nas pessoas. Portanto, é algo que nós devemos ter toda a atenção em relação a isso, a poluição sonora. E sobre o fone de ouvido, por favor, não vamos aumentar, deixar o volume máximo de fone de ouvido, porque não é bom. Prejudica, vocês perceberam, prejudicam não só a audição, que é a parte dos ouvidos da gente escutar. A gente pode perder a audição com tudo isso. Já imaginaram? É tão bom escutar, não é mesmo? Existem pessoas as quais elas não nasceram com problemas nenhum na audição e por conta dessa poluição sonora, principalmente fones de ouvidos, essas pessoas acabaram ficando surdas. E então, um dos males que mais prejudica a humanidade hoje em dia, principalmente os jovens e crianças, é fones de ouvido. Então, tenham cuidados com a saúde de vocês, estejam sempre atentos, tenham preocupação em relação a isso. Principalmente agora que vocês estão tendo acesso à aula online, à videoaula, e muitos escutam através de um fone de ouvido. Não coloque no volume máximo, não precisa, para que vocês compreendam uma aula, uma música, não precisa colocar no volume máximo. E lá na página 215, vão lá para 215, tem o seguinte: os sons apresentam diferentes intensidades. Aqui são as intensidades dos tipos de sons. Veja o quadro abaixo. Aí nós temos fonte, tic-tac do relógio. A fonte aqui é a fonte de som, é o que libera o som. O tic-tac do relógio, que é a intensidade sonora dele, é 20. Conversa normal, 60. Tráfego intenso de veículos dentro do carro, 85, olhem só. Secador de cabelo, 100. Observe aí, o secador de cabelo já vai para 100. Fone de ouvido no volume máximo, 105. Ganho do secador de cabelo. Fone de ouvido, já falei. A britadeira de avião a jato, 130. Fogos de artifício, 150. E fogos de artifício, inclusive alguns lugares estão sendo proibidos por conta também dos animais. No final do ano, que soltam muitos fogos de artifício, o que acontece? Prejudica os animais. Muitos animais acabam ficando estressados, adoecendo por conta desses fogos de artifício. E a gente também. Imagina quanto volume. Não, imagina a gente no final do ano, fogos de artifício, música para um lado, gente falando do outro, olha quanta poluição sonora. Professora, quer dizer que a gente vai deixar de ir? Não. Em uma dessas ocasiões em que é inevitável, estamos comemorando alguma coisa,
a gente não tem como fugir, por exemplo, disso, nós não vamos nos esconder, não vamos ficar sozinhos para não comemorar o final de ano, claro que não, vamos estar com a nossa família, com as pessoas lá. Mas nós vamos ter outros cuidados. Imagina, você terminou de ouvir todo aquele barulho, pega um fone de ouvido em volume alto. Olha como vai ser prejudicial para vocês. Acima de 85 dB, os sons podem causar danos permanentes à audição. Olha, acima de 85, gente, acima de 85 dB, os sons eles podem causar o quê? Eles podem causar danos permanentes à audição. Permanente é que não tem cura, tá? Permanente é uma doença que ela não vai se curar. E observem aí, acima de 85, tráfego intenso de veículos. Então, a partir do tráfego intenso de veículos, secador de cabelo, fone de ouvido, britadeira de avião, fogos de artifício, tudo isso é prejudicial para a nossa saúde. Portanto, é recomendado limitar o tempo de exposição a sons com esse nível de intensidade. A gente não ficar muito tempo, já que a gente não pode fugir desses sons, não ficarmos muito tempo aí perante esses sons, estando com eles. O quadro ao lado mostra o tempo máximo de exposição, sem proteção para evitar lesões. Aí é o tempo máximo que deve ficar. Nível de intensidade sonora, de 85. O tempo máximo de exposição é 8 horas diárias. Passou de 8 horas, já é prejudicial. 90, ficar somente 4 horas. 94, 2 horas. 100, 1 hora. É o caso do secador de cabelo aí. Imagine a pessoa que trabalha num salão de beleza, não é mesmo? Pessoa que trabalha no salão de beleza que está toda hora com secador. Essa pessoa, ela deveria ter uma proteção, ter o chamado EPI, que é equipamento de proteção individual. Auricular deveria ter um protetor do ouvido para que não fosse prejudicial, porque nós já vimos aqui que o secador é prejudicial. Uma pessoa que está arrumando o cabelo de alguém no salão de beleza, ele não fica exposto somente a 1 hora, não é? Não fica, então essas pessoas têm que ter cuidado também com a sua audição. Aí vamos 105, 30 minutos somente. E 110, 15 minutos. Nossa, eu não sabia que os sons podiam prejudicar a saúde. Realmente é preciso cuidar da saúde auditiva. E isso pode ser feito adotando medidas individuais e coletivas. Então, medidas individuais é nós mesmos ter cuidado, a gente ter cuidado com a nossa audição, nós mesmos ter cuidado com nós, com a gente. Isso é individual, nos proteger, não usar o fone de ouvido em alto com volume máximo. E coletivo por exemplo, a gente ter cuidado com todas as pessoas. Um trânsito bem movimentado, muitos carros, prejudica todo mundo ali. Então, finalizamos aqui, amor. Não, tem lá na página 225, nós finalizamos esse som aqui sobre o som. O que pode ser feito para evitar os danos à saúde causados pela poluição sonora? E aí, o que pode ser feito, gente? Vamos imaginar o que pode ser feito para evitar a poluição sonora. E lá na página 216, continua. Veja a seguir algumas medidas que ajudam a reduzir os danos causados pela exposição excessiva aos sons em nosso cotidiano. E aqui são algumas medidas para a gente reduzir. Primeiro, evitar ouvir sons com volume alto e por longo período de tempo, principalmente em fones de ouvido. Evitar ambientes com sons em excesso, reduzir o tráfego de veículos, incentivar o desenvolvimento de tecnologias que controlam o volume dos sons emitidos pelos aparelhos eletrônicos. Então, a questão dos aparelhos eletrônicos, tem que incentivar o desenvolvimento de tecnologia para controlar eles, para que não tenha tanto barulho, tanto o som deles não seja tão alto, como é o caso do secador de cabelo. Desenvolver campanhas de conscientização da população sobre os riscos da poluição sonora. Fiscalizar e punir as fontes de poluição sonora. Então, fiscalizar e punir as fontes de poluição sonora, ou seja,
carros de som que estão até determinado horário, não pode punir essas pessoas até mesmo na casa da gente. Para isso tem a questão também da delegacia do silêncio, tá? Que se qualquer pessoa que sinta-se incomodado com o volume de som que esteja acontecendo na minha casa ou no carro, por exemplo, pode ligar para a polícia, para a delegacia do silêncio e ela vem. Usar protetores auriculares. Se vocês lembram dos protetores auriculares que eu falei para vocês? Várias pessoas precisam disso. Pessoas que trabalham em fábricas, por exemplo, em salões de beleza, em construção civil, tem que ter toda essa atenção. Com base nos problemas de saúde relacionados à população, à poluição sonora, o Inmetro desenvolveu um selo que classifica alguns eletrodomésticos quanto à emissão de sons. Tem esse selo aí, vou deixar a imagem para todos. O selo ruído classifica os aparelhos eletrônicos em uma escala de 1 mais silencioso. Então, 1 é mais silencioso. A 5 menos silencioso, 5 já é menos silencioso. Além de formar um nível de intensidade sonora que ele emite. Dessa forma, as pessoas podem optar pela compra de equipamentos mais silenciosos, incentivando o desenvolvimento desse tipo de produto. Então, quando a gente for comprar esse produto, nós devemos estar atentos em relação a isso. Selo ruído. Esse selo é encontrado em equipamentos como liquidificadores, secadores de cabelo e aspiradores de pó. Então, eles terão selo ruído, selo que está aí na imagem para todos. Finalizamos nossa aula aqui sobre poluição sonora. Espero que vocês tenham compreendido. E vamos agora para a nossa revisão de arte, revisão para a prova.